Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Vermelha dos Ventos e vamos fazer mais uma tiragem com os mestres de múltipla escolha. Essa tiragem é voltada ao desenvolvimento pessoal e serão usados Lenormand, o tarô dos mestres ascensos, o oráculo das 9 dimensões conscienciais e o oráculo da gestão emocional. Além de que nessa tem uma mensagem dotiva para ambos os lados, para cada um dos lados. Aqui a primeira escolha, Arcanjo Ezequiel e Ametista, segunda escolha, Mestre Lanton. Escolha aí com a sua alma e veja aquela que mais te chama a atenção. A minutagem tá ali nas descrições, embaixo nas descrições. Caso você queira ouvir as duas, sinta-se à vontade. Eu vou deixar o Mestre Lanton para depois. E vamos começar aí com o Arcanjo Ezequiel e a Ametista, que trabalham junto ao raio violeta, né? A gestão emocional, começaremos falando sobre a gestão emocional que saiu, que é essa daqui. Pega aí teu caderninho para anotar, volta na tiragem se precisar para anotar a pergunta e depois dissertar lá no teu caderno. Quais são as práticas que você utiliza para cultivar a autorreflexão e o autoconhecimento emocional? O que você faz aí para avaliar tuas emoções, para aprender com tuas emoções? Deixa eu procurar aqui qual a mensagem dos arcanjos Ezequiel e Ametista. Eu ainda tô, gente, vocês estão me vendo tossindo porque eu ainda tô me recuperando, tá? Eu passei por um período que eu tava e ainda estou com a bronquite um pouco atacada, né? E porque aqui é muito frio. E daí, tirando isso, eu tive catarse por causa do portal do 7/7. Começou ali por volta da quinta-feira que antecedeu o dia 7 e foi parar, assim, que eu posso dizer que eu melhorei mesmo ontem, tá? As catarse, mas ainda a bronquite ainda tá elevada. Como forma de só de conhecimento, porque vocês viram assim que eu tava meio sumida. Eu nem tenho feito os posts dos shorts, tá? Mas eu vou voltar a fazer. Aqui, Ametista e Ezequiel, ou Ezequiel e Ametista, né? A carta indica que você está precisando trabalhar melhor com a purificação dos seus corpos mental, emocional, etérico, físico, dissolvendo impurezas e limitações que vêm sendo criadas mesmo que você não as perceba. Cada vez que você tem pensamentos e sentimentos de baixa vibração, se associa àquilo que é conhecido como consciência das massas, ou pensamento coletivo, tá? De determinadas regiões. E, portanto, atrai essa energia aos seus corpos e cria realidades imperfeitas. Invoque Arcanjo Ezequiel para que ele purifique os seus corpos com a luz violeta, dissolvendo de cada átomo a energia impura que foi absorvida e que impede o fluxo da energia divina. Peça a Arcanjo Ezequiel que dissolva com o fogo consumidor, restabelecendo a harmonia, a pureza em todos os seus corpos. Essa foi a mensagem aí para quem escolheu Arcanjo Ezequiel e Ametista. Lembrando que essa invocação que vocês podem fazer por Arcanjo Ezequiel não precisa ser a que vem nesse tarô, que eu ainda não concluí os vídeos. Pode ser através de acender uma vela, consagrar ela à chama violeta e invocar, consagrar ela à chama violeta e ao arcanjo Ezequiel e a Ametista e pedir para eles. E daí se imaginar que o fogo violeta está envolvendo todos os teus corpos e consumindo tudo aquilo que for imperfeito. Vamos ver agora com o baralho cigano as cartas para finalizar essa leitura, que eu completar ela, sobre qual é o assunto. Espiritualidade. 9 cartinhas aí para quem se conectou com a energia de Arcanjo Ezequiel e Ametista.
para falar aí sobre essa situação para o pessoal. Aqui saiu a casa e o jardim. Então tem relação aí com a tua casa. E aqui a raposa. Então aqui em volta, pelo que dá pra mim ver aqui. A casa é a nossa casa, né? O corpo. Mas o jardim fala das nossas relações. Então, tem situações traiçoeiras. Ai, desculpa, gente. Não, coceira no nariz. Tem situações de traiçoeiras ou pessoas que não são de confiança ao teu redor. Aqui saiu o urso, possessividade, ciúme. Essas pessoas, essas situações, elas não estão muito exatamente voltadas para ti, tá? E aqui saiu a torre. A torre saiu no centro, então tem alguma situação aí que tu tem que ou olhar de fora, ou tu tem que reconstruir, porque se tu olhar minha raposa, ó, ela tá olhando para as costas dela, mas as cartas saíram antes. Então ela não tá olhando exatamente para as tuas coisas, mas tu tem esse tipo de pessoa ao teu redor, isso causa atrapalho. Aqui saiu o caixão. Aqui eu vejo também pessoas com ego muito inflado, que é o que o urso fala. Aqui saiu as nuvens. Fala também essa carta que é pra usar. Aqui saiu o cavaleiro. Da amorosidade, tá? Mais uma carta espiritualidade. Aqui saiu a carta. E aqui, do lado de fora, como virou, eu vou usar, porque estão me dizendo que é daqui, né? Saiu o sol. E no fundo do deck, a lua. Sagrado masculino e feminino, um do ladinho do outro. Purificação do sagrado masculino e feminino. Isso aqui é uma mensagem, ó. Talvez sejam para todos ou talvez seja para um grupo específico que esteja assistindo essa tiragem. A necessidade da purificação do sagrado masculino e feminino interno para que se tenha uma colheita abundante, tá? Para que se receba, tipo assim, tu passou um período semeando, então agora é a hora de colher. Então, para que você consiga essa colheita, você precisa harmonizar o sagrado feminino interior. Harmonizar, limpar, purificar, seja como tu entende isso daí. Eu indico aí as meditações, tem as meditações do canal. Na playlist Meditando com Você, tem a meditação como é que é? Cura e harmonização da criança interior, do sagrado feminino e do sagrado masculino. Acho que é esse o título dela, mas vocês vão lá, vão olhar. Acho que tá com a mesma foto do canal. É uma meditação guiada que visa isso. Dura uns 30 minutos. Para quem quiser fazer, ou procure aqui no YouTube mesmo, tem meditações boas do sagrado feminino e masculino. Tem um mantra, o Sopura. Se eu lembrar, eu vou botar ele na descrição para vocês procurarem. Que ele é um mantra que deve ser recitado por mulheres para harmonizar o sagrado feminino com o sagrado masculino. É um mantra muito bonito. Pode ser que lhes ajude, tá? O que eu vejo aqui, gente? A torre saiu como centro da jogada. Então, vocês estão envoltos do quê? Vocês precisam desconstruir padrões, desconstruir situações na vida de vocês.
É como se vocês precisassem passar a patrola, né? Não sei se aí na região de vocês se chama assim, mas precisassem passar a máquina e limpar o que tem em cima do terreno e começar do zero. E algumas situações você precisa olhar de fora. Então aqui a casa, dentro da casa de vocês, vocês precisam desconstruir. É desconstruir espiritualidade? Desconstruir algum tipo de comunicação ou alguma coisa para que surja uma comunicação. A desconstrução é uma ideia, de uma ideia vai trazer algum tipo de comunicação para vocês. Como se, por exemplo, assim, tu pensasse que tu só come laranja. Mas não é qualquer laranja, é a laranja que nasce na região sul. Então, outras laranjas para ti não são laranja. A partir do momento que tu desconstrói essa ideia e tu não consegue essa laranja da região sul, vamos dizer assim. A partir do momento que tu desconstrói essa ideia, tu começa a visualizar no mercado as outras laranjas. Entendeu? Eu tô dando só uma dica para vocês que me surgiu aqui na mente. Não tô dizendo que seja isso a situação de vocês. Mas é como se vocês precisassem desconstruir alguma coisa. Algum tipo de ideia que vocês têm que para vocês ela não é mais correta. Dentro de vocês acreditam que ela é correta, mas essa ideia, esse pensamento fixo que vocês têm com relação a alguma coisa na vida de vocês, isso está atrapalhando uma comunicação de chegar. Tá atrapalhando ou tá atrapalhando a comunicação de vocês, por alguns casos a comunicação de vocês, ou tá impedindo algum tipo de comunicação, de notícia de chegar até vocês, porque tipo assim, fulano não gosta disso, então não vamos comentar com fulano, mas é uma coisa que traz benefício, que é positiva para vocês. Mas como vocês se recusam piamente a ouvir sobre tais coisas, o pessoal não chega para vocês, e era uma coisa que vocês deveriam saber. Entenderam, gente? Então aqui, ó, dentro desse jardim de vocês, ao redor, assim, no meio social de vocês têm pessoas muito traiçoeiras. Porque aqui saiu a raposa. E vocês precisam, nesse seio familiar, usar muita inteligência, ser astutos, não podem mais ser ingênuos. Por que isso? Porque senão as pessoas vão sempre passar a perna em vocês. Pela falta de vocês utilizar a inteligência que o Papai do Céu deu. Porque quando a gente é bom demais em decoração, aqui tem o urso, ó. Ele fala de uma pessoa com um ego muito inflado. Para alguns de vocês aí, vocês são com o ego inflado, são possessivos, são ciumentos, são até arrogantes. Mas ele também fala de uma pessoa com um coração muito grande, que tem muito amor para dar. Uma pessoa que, se pudesse, carregava o mundo. Abraçava tudo. E aqui, ó, o urso, a torre e o caixão me mostra que esse teu ego aqui tem alguma situação aqui, ou que tu vai olhar de fora, ou que tu entrou naquilo que se chama de momento torre, que é onde a gente se isola, num tipo de isolamento, e isso traz uma transformação na tua vida. Uma transformação da tua personalidade ou do teu ego. Tu vai modificar essa situação na tua vida, ou tu precisa modificar. Mas tá vindo, é uma finalização. O caixão mostra uma finalização de ciclo. Tu ainda não sabe direito o que é, tá? Porque tem aqui as nuvens mostrando a insegurança. Entendi. Aqui a espiritualidade tá me dizendo que acaso o urso e as nuvens, tu utiliza essa tua pose de arrogante, de possessivo, de querer ter o controle em tudo, porque na realidade por dentro tu se sente inseguro. Tu não confia em si próprio. Mas isso daí é só uma máscara que tu tá usando. É isso que a espiritualidade me disse aqui. E tem aqui, ó, a partir do momento que tu consegue soltar essas nuvens, que é uma coisa passageira, o cavaleiro traz alguma forma de comunicação. E essa comunicação é com o teu sol, com o teu eu sou. A partir do momento que tu serena, o eu sou se comunica. Tu consegue uma clareza mental maior que te traz sucesso.
Tu consegue um equilíbrio maior entre o teu masculino e feminino. E essas pessoas traiçoeiras, essas trapaças que tem na tua vida, seja você fazendo ela, mas aqui é quem tá assistindo que tá fazendo essa trapaça, estão me dizendo que um pouco é, tá? Um pouco é. Então significa que não é todo o público que tá assistindo, mas é que quem gosta de dar uma trapaceada, sabe? Tipo aquele. Aqui onde eu moro tem região meio que de interior, então assim eles têm muito o que se chama de câmbios, que é a troca, né? A permuta. Tu tem isso, eu tenho aquilo e a gente vai trocar. Tu me dá um dinheirinho a mais. Então, assim, principalmente assim, o povo que veio antes de mim, meu pai, minha mãe, esse povo, assim, os homens em especial, né? Eles costumavam fazer muito isso daí. Principalmente onde eu me criei. Quando eu era criança, eu via o meu pai fazendo muito isso com gado. Tipo, ele ia lá no vizinho, gostava dos boi do vizinho. Ele tinha uma carreta ou não sei o que, umas terras, ele trocava com aquele vizinho ali por aquele gado. Então, isso fala muito sobre isso. Então, aqui, ó, a espiritualidade tá falando que essa insegurança que tu tem vem do que? Tu precisa desconstruir essa situação dentro de ti, de trapaça. Porque é essa situação e as pessoas que estão ao teu redor, que são trapaceiras, que te fazem se sentir inseguro. É como se tu olhasse para si próprio assim, ai, mas eu não tenho condições. Ai, eu não sou tudo isso. Eu não sou tão bom assim. E, na realidade, tu é uma pessoa muito boa, porque que o urso, o lado positivo do urso, o lado positivo da raposa. Tu tem inteligente, tu é uma pessoa inteligente, estratégico. Tu é uma pessoa que até certo ponto é calculista, então tu tem uma facilidade de ganhar coisas. Por exemplo, assim, tu consegue nessa tua parte de ficar anotando, calculando as situações, tu consegue, por exemplo, tu tem uma meta ali de um crescimento financeiro. Tu consegue, porque tu tem isso em ti, dentro dessa índole da raposa, ali na parte de tu calcular as coisas, tu consegue juntar e fazer o teu dinheiro crescer usando a tua estratégia e a tua astúcia. Tu consegue fazer isso sem usar a trapaça. Tu usa trapaça de ter vergonhice. Isso, essa é a mesma pessoa, né? Porque são várias pessoas aqui que estão assistindo. E esse urso aqui mostra que tu é uma pessoa que foi uma criança que foi muito amorosa. Tu tem essa amorosidade dentro de ti. Às vezes tem medo de mostrar pros outros. Normal. Então, tu não precisa mais usar essa máscara da possessividade do controle. Não tem necessidade disso. Então, aqui, ó. No fundo do deck. Com essas 3 cartas aqui no fundo do deck, ó. Tu precisa serenar tua mente. E aqui, para alguns, estão me falando que aí quem tem uma situação desgastante com uma energia feminina, que não é interna, tá? Que já gerou bastante conflitos. Por falta do quê? Por você ser leal demais a quem não devia, ó. Já gerou conflitos e isso gera muito desgaste. Sabe aquela história assim? É meu amigo, então, né, eu dei minha palavra, eu vou manter por lealdade. Seja leal a si mesmo. Porque eu acho que essa energia feminina aqui, ó, ela só tá sugando a tua energia, tá? Porque tem os ratos quentes dessa mulher, então ela só tá sugando essa energia. Muda isso daí. E a espiritualidade tá te ajudando aí a mudar essa situação. Tu precisa modificar a forma que tu vê essa pessoa. Pra quem se bateu isso daí, essa é a resposta. Vamos ver agora, gente, a mensagem do Shiva. Tomar uma água antes. Vamos ver a mensagem do Shiva. E
e a carta que saiu das 9 dimensões da consciência. A mensagem do Shiva que saiu para vocês que optaram pelo Ezequiel e Ametista foi essa. Eu vou ler ela para vocês. Satya Kirti, o bem afamado, eu reconheço. Satya representa a verdade, uma das buscas do yoga. Kirti é a fama, o reconhecimento. Shiva representa o reconhecimento verdadeiro, que é o reconhecimento da verdade interior, o princípio e o fim de todo autoconhecimento e expansão da consciência. Ser famoso é ser verdadeiro consigo mesmo. Lembra o que a gente falou das trapaças? E da lealdade? Precisa-se ser leal e verdadeiro consigo, não com os outros. Não que com os outros também não seja importante. Mas se você não é consigo mesmo para poder manter a lealdade externa, a tua energia vai ser sempre drenada. Agora vamos ver a dimensão da consciência que saiu. A dimensão que saiu foi a sexta, essa dimensão aqui. Vou procurar ela para a gente falar sobre. Aqui. Aqui. A dimensão das pessoas. Questionando os papéis sociais. A sexta dimensão é os papéis sociais. São o conjunto dos comportamentos manifestados, que se tem um reconhecimento das pessoas a partir de uma posição social, familiar, comunitária ou profissional. E transmitem uma certa previsibilidade nas interações de um grupo em que você convive. Então, por exemplo, assim, tu é um pai. Daí, dentro de um grupo, os pais agem assim. Então, isso dá uma previsibilidade. Vamos lá ao que saiu. Saiu essa daqui. Eu vou ler ela para vocês. Ambição realizadora. A ambição realizadora é a habilidade de buscar prosperidade, sucesso e a realização pessoal e profissional. Ela pode ser facilitadora quando leva você a crescer, sair da zona de conforto e querer ir em direção do mais. Lembra que eu falei ali de vocês conseguirem essas situações, de vocês terem essa habilidade? No entanto, também pode se tornar uma fraqueza, quando torna você exageradamente ganancioso, em detrimento de suas relações, para provar o seu valor ou para competir ou realizar excessivamente por medo do fracasso. O que eu vejo aqui? Pessoas que estão sempre na batalha, que não descansam nunca, que estão sempre competindo. Compete com o irmão, compete com quem tá dentro de casa, compete. O pior de tudo é que compete até consigo mesmo. Tá? A questão é para te anotar no teu caderninho e depois dissertar sobre e analisar o que tu escreveu um tempo depois, tá? Como você pode balancear a sua ambição realizadora com a sua satisfação e a sua gratidão? Reflita aí. E disserte no teu caderninho. Agora vamos à parte das frases sistêmicas para vocês equilibrar isso dentro de si próprio. Cultive relações amorosas e sustentáveis. Esse é o exercício aqui, o mantra essencial de quem tirou essa cartinha. Respira fundo aí e vamos às frases sistêmicas. Repitam aí em voz alta, anotem elas e depois repitam durante a semana. Eu abro espaço para receber e oferecer ajuda. Eu me relaciono em comunidade e com sustentabilidade. Lembrando, não preciso carregar o mundo nas costas. Eu resgato a confiança em mim, mesmo e nas pessoas e na vida.
eu não preciso ser totalmente desconfiado também, porque a raposa, devido a ser trapaceira, ela também é muito desconfiada. Ela não confia em ninguém. Porque ela precisa ter o controle. E quando ela não controla, no caso, não a raposa em si, né? A raposa com o urso. Tu necessita ter o controle. Mas a vida não tá sob controle. Não temos o controle das coisas que vivemos. E isso tá normal? Bom, deixa eu anotar aqui a minutagem. Quase que o meu pêndulo caiu. E vamos passar aí para quem escolheu o mestre Lantum. Querido mestre Lantum, é um mestre assim, ó, abençoado, maravilhoso. A gestão emocional para quem escolheu o mestre Lantum está aqui. E eu vou ler para vocês, não esqueçam de anotar. Como você busca equilibrar suas emoções em momentos de muita pressão ou estresse? Como você não explode? E vamos deixar aqui a carta do Shiva para depois. Eu vou pegar o livro e a gente vai ler o significado do Mestre Lanto. Mestre Lanto, tanto o Mestre Lanto quanto Arcanjo Ezequiel e Ametista, se eu não... o Mestre Lanto não tenho bem certeza, mas o Arcanjo Ezequiel e Ametista já tem outras tiragens. Então quem escolheu aí pode ir lá dar uma olhada. Onde tá o L? Aqui, ó. Vamos lá para quem escolheu o Mestre Lanto. Você escolheu essa carta por necessita desenvolver o sentido de reverência à vida. A dádiva da vida é uma bênção divina. Deixa eu só arrumar aqui. A dádiva da vida é uma bênção divina e nem sempre você reconhece, enaltece e agradece por essa oportunidade de estar atuando em diferentes planos de ação. A vida está presente em todo o reino da natureza e dos homens, e é importante que você perceba que a luz e o amor divino transpassam toda a criação. Mestre Lanto ajuda a reverenciar toda a forma de vida sobre a Terra e a sua própria vida. Então, agradeça diariamente pela oportunidade da vida e de todo o crescimento que ela proporciona. Para quem não sabe, Mestre Lantum é um dos instrutores do mundo e atua no comando do pensamento filosófico que serve como fundamento para religiões e filosofias, sistemas educacionais dos tempos atuais, preparando a consciência dos homens para as grandes mudanças planetárias. Além disso, ele comanda o tempo da precipitação, ajudando os homens a se tornarem concreto todos os projetos divinos que precisam ser manifestados no plano físico, através do exercício do amor e da luz em sintonia com a presença divina, que é o nosso eu sou, né? Seu templo espiritual fica sob a planície de Wyoming, nas montanhas conhecida como Royal Teto, nos Estados Unidos. Então vamos lá, querido mestre Lanto, vamos ver com os povos cigano. Deixa eu embaralhar aqui. Vamos ver com o povo cigano aí qual as mensagens. Aqui no meio do deck, assim, saiu o chicote e as nuvens, mostrando a necessidade de você cortar essa insegurança toda. Tem corte aí que tem que ser feito. Não tem o porquê você estar inseguro. Corte essa insegurança da tua vida. Ó, e aqui, como apareceu ali, quem saiu? As nuvens, a instabilidade, a insegurança, a indecisão. Espiritualidade, mais 8 cartinhas, por favor. A criança. O buquê. Essa tua insegurança precisa dar espaço ou
dar lugar para a alegria. O que que isso quer dizer? Precisa ser transcendida essa insegurança, usar essas cartas aqui. Se for para sair alguma delas, que saia. Porque viraram muitas. A criança fala da renovação. Que quando você renovar essa instabilidade, essa insegurança ou essas dúvidas, você se renovar, essas situações aí vão passar. E você vai se sentir mais alegre e feliz. E aqui saiu o sol, ó, bem abaixo dessa insegurança. Tô vendo aqui pessoas que estão realizando seu despertar, tá? Por isso que estão se sentindo inseguros. O sol, a árvore, uma iluminação das tuas raízes, traz progresso. E aqui o cavaleiro, com movimentação, isso é uma coisa muito rápida. Tem uma iluminação aqui que traz evolução, que traz progresso, e isso ocorre muito rápido, tá? E aqui os pássaros, você precisa soltar alguma coisa para subir mais alto. E como saiu abaixo do sol, e aqui saiu a lua. Essa tiragem aqui tem ressonância com a anterior, tá? E aqui saiu o cão, porque saiu o sol e a lua nas duas. E o cavaleiro também, se eu não me engano. E aqui no fundo do deck, os peixes, o coração e o caixão. Tem alguma coisa aí no sistema emocional que está finalizando, e é a espiritualidade que está guiando vocês para trazer o que? Estruturação e mudança para a casa de vocês, para a casa interior de vocês, tá? Senta tua jogada é a árvore, o progresso, a evolução, mas ao mesmo tempo que é a raiz. Então tá falando de situações aqui que vocês têm enraizada. Essa insegurança é uma coisa que tá tão enraizada em vocês que vocês não percebem, tá? Isso gera muita instabilidade. Mas a espiritualidade aqui tá tentando ajudar vocês, porque tem o cão aqui. Vocês têm pessoas leais que vocês podem confiar para conversar com vocês, tá? Para ter progresso e felicidade, vocês precisam soltar aquilo que vocês não precisam carregar, o supérfluo. Mas aqui também tá dizendo que chegou o tempo Deixa eu dar uma olhada aqui, galera, que isso aqui tá muito confuso. Tem alguma ideia, algum pensamento aí que foi fecundado, tá? Que estava sendo gestado, vamos dizer assim. Voltei, gente, eu tive que ver um negócio ali que tava apitando no... tava me chamando, atendi lá e voltei. Tá, vamos voltar aqui onde a gente tava falando sobre a árvore, os pássaros, a árvore e as flores. Então aqui tá falando pra mim que chegou o tempo de vocês começarem a colher o progresso, a ter progresso na vida de vocês, progresso que vai trazer felicidade, é uma evolução que tá vindo, que traz aí meio que uma colheita, tá? De algo que vocês já plantaram. A nuvem, a árvore e o cão tá falando de turbulências. Tu precisa cuidar para te não tomar decisões precipitadas. Por causa do quê? Por causa da insegurança. Tem uma iluminação aqui vindo na vida de vocês, tá?
O eu sou que ele quer se comunicar, mas vocês sentem a presença desse eu. É como se vocês aqui estivessem realizando o despertar consciencial de vocês, tá? Mas vocês sentem a presença e vocês sentem a ansiedade. Porque a Lua também fala de ansiedade, tá? Ao mesmo tempo que ela fala de sucesso. Vocês têm amigos, vocês têm pessoas leais aí para vocês partilhar a vida de vocês. Tem uma mudança, uma renovação vindo. Mas essa ansiedade, essa insegurança, essa instabilidade que é gerada pelas dúvidas que estão me dizendo por achar que não tem merecimento de estar recebendo, é o que está travando com a vida de vocês. Tá atravancando, vamos dizer assim. Tá estacionando vocês. Bom, vocês conseguem resolver essa situação, mas precisam olhar aqui para dentro do coração, tá? No fundo do deck aqui, os peixes, então tem muito sentimento, ó. Tem muito sentimento dentro do coração. O emocional, muitos de vocês aí são emotivos até demais, mas aqui, ó, vem uma transformação desse sentimento que precisa ser feita. E a espiritualidade está guiando essa finalização. Para trazer o quê? Segurança para a vida de vocês. Para trazer mais estabilidade para dentro da casa emocional de vocês. Eu indico aí, que eu já indiquei na tiragem anterior, na que veio antes, a playlist das meditações. Vá lá, dá uma olhada na playlist que o canal tem. Faz uma meditação uma vez por semana aí que pode te ajudar. Agora vamos à mensagem do Shiva para vocês. A carta que saiu do Shiva foi essa. E a mensagem é, deixa eu ver. Tá no Napata. O Senhor do Fogo. Eu me fortaleço. Certa vez, Daxa, o sogro de Shiva, que se sentia inferiorizado diante dele. Olha sobre o que nós estávamos falando sobre a falta de merecimento. Ó, depois eu explico. Mas é que me vê assim, né? Como as coisas têm sincronicidade. Que se sentia inferiorizado diante dele, fez uma grande fogueira de oferenda para todos os devas, exceto para o genro. O plano deu errado, afinal, nenhum rito é mais poderoso que Shiva. Diante das adversidades, fortaleça-se, seja Shiva. O que essa história aqui do Shiva está contando? Essa situação de você aí que está assistindo não se sentir merecedor e se sentir ansioso por causa disso, isso te atrapalha. Tu é merecedor. Se tu veio até essa mensagem que eu tô te trazendo aqui, tu merece receber ela, tu merece ser feliz, tu merece melhorar a si próprio e tu merece o progresso que tá vindo pra tua vida. Mas tu tem que acreditar aqui no teu coração que tu tem esse merecimento, porque a falta do merecimento é uma crença limitante que te impede de receber do universo o que é teu por direito. Agora, vamos à carta da 9ª dimensão. Saiu a 3ª dimensão, que é a dimensão do poder, a máscara do ego. Vamos ver aqui sobre o que fala. Deixa eu achar aqui. Aqui. A dimensão do poder, descobrindo as máscaras do ego. As máscaras do ego são mecanismos de defesa inconsciente que visam proteger o ego de situações que causam ansiedade, sofrimento e outros sentimentos destrutivos. Mas na realidade, elas acabam ocasionando isso na pessoa que tem essas máscaras aí, tá? Elas acabam te travando, te deixando até paralisado. E te causa ansiedade. A máscara que você tem é a da negação. Vamos ler sobre ela. A negação é a máscara do ego, que consiste em negar ou ignorar a existência de alguma situação, pessoa ou aspecto da realidade que nos incomoda ou ameaça. Isso pode lhe dar a falsa sensação de segurança. Entendeu o porquê da ansiedade? Tu tá fazendo teu despertar. A tua presença divina quer se comunicar, mas tu nega que tu tá ouvindo. Como se aquilo ali fosse bastar para a presença divina não se comunicar. Isso te causa ansiedade.
Porque não é o fato de tu negar que isso não vai ocorrer. Isso pode lhe dar a falsa sensação de segurança, mas também pode colocar você em risco ou agravar a tua condição. Viu que eu falei sobre a ansiedade? Bom, vamos lá anotar no caderninho. Vem a questão aí para você refletir e depois dissertar lá no teu caderno. Você já se sentiu tentado a fugir ou a evitar alguma situação ou pessoa que o desafiou ou o confrontou? Isso deve estar acontecendo com muitos que estão assistindo esse vídeo. Vontade de ir lá, mudar do vídeo simplesmente para não ter que enfrentar a realidade. Gente, eu não tô criticando vocês. Já passei muitas vezes por isso. De tipo assim, tu vê uma mensagem de alguém, não vou lidar com isso agora. É uma escolha a gente não lidar com determinadas coisas que a gente sabe que vai nos aborrecer naquele momento. Mas um dia a gente precisa lidar, a gente não pode levar sempre empurrando com a barriga. Outra questão é, o que isso pode acarretar? Essa situação aí, tu confrontar, tu fugir dessa situação, evitar essas situações que te confrontam ou que te desafiam, o que pode acarretar? Pensa aí na tua vida, o que tu já evitou e o que te prejudicou ou te beneficiou fazer isso. Agora vamos às frases sistêmicas para ajudar a superar essa dificuldade. Desenvolva a sua autoestima e o seu poder pessoal. Isso é o que a gente precisa fazer quando nos deparamos com a terceira dimensão do poder. Respira fundo, depois anota aí pra te dizer e diga em voz alta, de preferência na frente do espelho, mas pode repetir agora também. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu reconheço o meu valor. Eu assumo o meu poder pessoal. Essas são as frases sistêmicas para quem se conectou com o Mestre Lanto e está nessa tiragem. Muito obrigada a todos. Tenham um excelente sábado, que já está no finalzinho. E até o próximo vídeo do canal. Eu aguardo vocês aí.